Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre um assunto muito pertinente, a pavimentação das ruas da Grande Florianópolis, de Florianópolis em específico, né? Os nossos convidados, vereador Dalmo Menezes, que trouxe aí o engenheiro da Secretaria de Infraestrutura, Américo Pescador. Eu já vou começar falando sobre a nossa realidade atual. Américo, como é que está a situação de pavimentação nas ruas de Florianópolis? Eu queria primeiramente agradecer a presença de vocês dois e já iniciar com essa pergunta. Qual é a tua situação hoje em Florianópolis? Obrigado pelo convite do vereador Dalmo, né? Eu estou aqui também como representante do secretário de Infraestrutura. Sim. Né? Então eu queria dizer o seguinte, que hoje a Prefeitura tem um programa de pavimentação, já que vem na sequência dos governos, né? E no momento ele está um pouco assim, prejudicado em função da falta de recursos próprios da Prefeitura. Sim. E também dos recursos de convênio que estavam paralisados e agora, então, está começando novamente a ser reativado e aí continuar a pavimentação que estava planejado para ser feito no decorrer de 2016 e também no decorrer de 2017. A gente sabe mais ou menos aí pelos registros na imprensa, a última grande pavimentação aí de cerca de 120, 150 ruas foi no início do ano passado, né? Tem alguma previsão, tendo em vista essa crise, né, que se assola em vários municípios, de como vai ser retomada, quais são as regiões mais críticas? Sim, no ano passado nós tínhamos uma relação de ruas em torno de 99, 90, 95 por aí. Dentre essas 90, mais da metade já foram concluídas, né? Nós temos ainda em torno de 60, 55 ruas que foram iniciadas e foram paralisadas em função do recurso próprio que a Prefeitura está no momento de crise e recurso também do Estado, que a Prefeitura assinou um convênio no ano passado e estava previsto para o Estado repassar para a Prefeitura 3 parcelas de 6 milhões de reais. E no final do ano passado, então, o governo rescindiu o convênio. E até isso é uma coisa nova que aconteceu, porque no decorrer dos tempos que eu trabalhei na prefeitura, eu nunca tinha visto assim um momento de rescindir um contrato, um convênio, que estava em andamento. Então isso realmente prejudicou bastante o planejamento da pavimentação, em razão desse recurso que deveria entrar para a prefeitura e não entrou. Então o prefeito atual está se empenhando para que ele consiga esse recurso novamente com o Estado e dê continuidade ao programa. Vereador Dalmo, o senhor que é da região norte, né, que já batalha bastante pela área, pela região, o próximo empenho, a região norte está entre essas 60 ruas que estão esperando aí essas conclusões? Olha, primeiro eu queria agradecer o convite e também ao engenheiro Américo Pescador por ter aceito o nosso convite para tratar deste assunto, assunto muito importante. Na verdade, são vários governos que vêm prometendo concluir essas ruas no norte da ilha, especificamente, onde eu tenho minha base eleitoral e que o pessoal me cobra muito, com relação à pavimentação de vias públicas. Eu entendo que no governo passado houve um esforço muito grande e que só no Rio Vermelho foram iniciadas 11 ruas. Foram concluídas 6 ruas e 5 estão paralisadas. Estranho que houve assim, essa interrupção desse trabalho e coincidentemente após a eleição. Isso é muito ruim para nós políticos, porque as pessoas dizem, olha, mas por que parou após a eleição? Coincidentemente, como o meu engenheiro comenta, houve a rescisão do contrato, ou foi interrompido esse convênio município-estado. Por consequência, as empresas também abandonaram o trabalho. Então nós temos olhar no Rio Vermelho 5 ruas que foram iniciadas, algumas 50% da obra já executada, outras um pouco mais, outras apenas iniciando, e essas obras estão surtindo assim, um efeito negativo até na administração e nós como políticos também. Até queria perguntar ao engenheiro Américo se existe no momento assim, alguma perspectiva de reiniciar essas obras, porque constantemente, além da manutenção, a cobrança é muito grande em cima do vereador da região onde ele mora. E eu vejo isso não só no Rio Vermelho, como tem nos ingleses, na Tapera, mas especificamente no Rio Vermelho, onde eu moro, a cobrança é muito maior. Eu queria saber do vereador se existe, do engenheiro,
se existe alguma previsão de recurso do governo do Estado ou com recursos próprios para dar uma continuidade naquelas obras. No caso específico do Rio Vermelho, as 11 ruas que foram iniciadas eram com recurso do Estado. Então, o prefeito Jean está se empenhando bastante junto ao Estado para que se retome esse convênio. Retomando esse convênio, as obras podem ser iniciadas imediatamente, porque existe já um contrato assinado com a empreiteira e ela paralisou, foi dada uma ordem de paralisação, justamente porque não tinha perspectiva de pagamento. Então, se conseguir realmente há uma esperança, toda a equipe técnica e o prefeito também tem a esperança de retomar esse convênio. Então, eu acho que a gente está aguardando ansiosamente que seja retomado. Uma outra situação que eu vejo também é que as obras elas pararam sem dar informação aos moradores. Então, deixou assim os moradores meio surpresos e, de repente, as máquinas apareceram também e a mão sumiram. Isso aí deixou um desconforto muito grande. Eu tive que me explicar por morar no Rio Vermelho e eu estive nos atos praticamente da ordem de serviço e as pessoas confiaram muito. Isso deixou assim um desconforto muito grande em função logo após a eleição ela ter terminado. Agora também tem o Rio Vermelho hoje, e não falo só do Rio Vermelho, mas do Ingresso, de Capivari, tem mais de 250 ruas naquela região e tem que ter manutenção também, porque a manutenção enquanto não sai. Sim, não é só pavimentar, né? Tem que ter manutenção. Eu lembro também, e a gente é sabedor disso, que nós temos uma usina de asfalto ali no sul da ilha, mais no Rio Tavares. Eu queria saber do engenheiro se realmente ela está em funcionamento, se pode haver uma manutenção, uma melhoria nessas ruas, enquanto não acontece a conclusão da pavimentação. É possível, se eu explicar, se tem algum entendimento nesse sentido? Só para complementar ainda a resposta anterior, a Prefeitura tem um outro convênio com a Caixa Econômica de 35 milhões. Sim. Esse convênio está em vigor, então é possível também, se não for atendido naquele convênio do Estado, seja possível atender pelo convênio da Caixa Econômica. Então, só para complementar que, então, para 2017 tem recurso da Caixa para ser aplicado em pavimentação. Com referência à usina de asfalto, ela ficou parada no final do ano e agora foi retomada, então tem a possibilidade de fazer asfalto, só que esse asfalto é mais para tapa-buraco e asfalto frio. Sim. Né? No caso dessas ruas, mais do Rio Vermelho e Campeche, são ruas de areia e chão batido, então seria mais a manutenção com a patrol, né? Uma limpeza do mato, essa manutenção que já é feita pela intendência, né? E nós temos as máquinas disponíveis, então frequentemente ela é feita essa manutenção. Talvez tenha sofrido um pouco agora no início do ano, né, em função da mudança de governo, de montar a equipe novamente, mas essa manutenção ela é feita correntemente. Não só isso, também a gente sabe, e recentemente teve um debate relacionado a isso, né, vereador, que tem o problema também da questão da pavimentação de ruas que ainda faltam, mas também tem a questão de ruas que solicitam pavimentação e que estão de forma irregular aí, né? Então, são dois impasses que acaba que a Prefeitura fazendo e que tira o foco um pouco das que realmente estão aguardando aí por pavimentação, né? Exatamente. É isso que nós temos batido muito aqui na Câmara e temos, assim, feito algumas reuniões com relação às ruas clandestinas. Eu até não diria que são tão clandestinas, eu acho mais irregulares. Por quê? As pessoas abrem uma rua num terreno particular, fazem o loteamento, vendem os lotes e não coloca água, não coloca luz, não pavimenta a rua e depois cabe ao poder público a sua regulamentação. Isso é quase que impossível. Mas também falta um pouco de fiscalização. Porque quando essa rua é aberta e é vendido os lotes, começa a sua construção, cabe o poder público, aí vem a Prefeitura, vem todos os órgãos ambientais envolvidos, tem que verificar isso. Porque depois vem esse ônus para a Prefeitura, quando a Prefeitura não tem culpa nenhuma, apenas deixou de fiscalizar, ou por falta de profissional, ou por falta, às vezes, até de interesse, mas as coisas vêm acontecendo de uma maneira que está perdendo controle. E aí fica um crescimento desordenado, com certeza, e depois a Prefeitura não tem condições de pavimentar todas essas ruas. Para você ter uma ideia, o Rio Vermelho tem 155 ruas e tem 25 ruas pavimentadas. As demais, não é que sejam todas clandestinas, mas são ruas de 1 quilômetro que a gente sabe que tem dificuldade, mas o morador pede para a sua rua, porque ele mora ali, ele não pede para a rua do vizinho, a gente sabe disso. Claro. E com essa razão a gente tem
não tem a condição de escolher qual a melhor rua para calçar, para pavimentar, porque cada morador quer pavimentar a sua via. E tem os critérios também, né, vereador? Tem os critérios também, além de ser uma rua pavimentada, ela tem que ter infraestrutura, para pavimentar tem que ter infraestrutura, tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter uma quantidade de moradores significativos. Não é apenas pavimentar por pavimentar, porque um morador solicitou. Então a gente tem que ter um certo cuidado, eu tenho batido muito nisso, de fiscalizar os loteamentos clandestinos, porque no futuro é mais para a prefeitura e para os moradores também. Porque às vezes eles compram os lotes pelas condições financeiras e não pensam na benfeitoria. E acaba comprando uma rua que não está prevista, que não é legalizada, que a prefeitura até desconhece. E aí vem essa situação, que não tem água, não tem luz, e acaba com o poder público assumindo isso, e especialmente o vereador da região. Ele paga como ele fosse o grande culpado por isso, só que quando alguém vai comprar um terreno, não pergunta para o vereador se pode comprar, vai ter qual é o futuro dessa rua. Vereador, vou lhe interromper um pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo e vamos continuar falando sobre isso, sobre as pavimentações e todas as complexidades com relação às ruas clandestinas, porque o programa Impressões está falando sobre pavimentação de ruas. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Impressões, que está falando hoje sobre pavimentação nas ruas de Florianópolis e todas as complexidades, né, que tem a ver com esse tema. Os nossos convidados, o vereador Dalmo Menezes, que trouxe o engenheiro da Secretaria de Infraestrutura, Américo Pescador. No primeiro bloco, a gente falava sobre a questão, né, da importância, quantas ruas ainda faltam aí que estão com obras paradas, mas que já tem a pretensão de retomada com relação à verba do Estado e da Caixa Econômica que estão previstas, né? O vereador Dalmo Menezes também falou sobre a região do Rio Vermelho, ali que aguarda também, fez alguns questionamentos ao engenheiro, mas também tem a questão, encerramos o primeiro bloco falando sobre a complexidade da questão de ruas clandestinas, né? Ruas que não estão de forma correta ali, quer dizer, se abre-se uma rua, mas não se pensa na realidade que envolve todo um ônus aí para Casan, Celesc, né? Toda a questão de infraestrutura com CAP, né? E que acaba indo parar no bolso da prefeitura que não estava prevendo esse tipo de gasto, né? E aí a população vai reclamar sem saber que criou um próprio problema, né? Como é que a gente pode solucionar essa questão e a quem que, já que a gente tem esse problema de fiscalização, a quem que a gente recorre nessas questões, né? Se você me permite, sim, aqui vereador, na Câmara por favor. Municipal, nós estamos com em torno de 200 projetos de lei para ser oficializado ruas. Nós encaminhamos ao IPUF fazer um levantamento e não retornaram isso ainda, tem uma posição definitiva. Olha, fica que algumas têm área de preservação, outras não têm benfeitoria pública, como a Casan não colocou rede de água, a Celesc não fez o tratamento, não botou a rede de luz, a CONCAP não reconhece, e por não ser oficial, não faz coleta de lixo. Então, 200 projetos, são 200 ruas aproximadamente, só em Florianópolis, daqueles que tentaram regularizar. Imagine você, aquelas que estão na clandestinidade, que não chegou a esta casa. Então, tudo isso é dificuldade, muita dificuldade. Por exemplo, no norte, as intendências, que locais, são em torno de 14 intendências, elas não têm infraestrutura nenhuma para fazer essa fiscalização e tampouco a manutenção. Porque cada intendência tem 3, 4 operários. A intendência é a coisa já ultrapassada. Então, num tempo muito antigo, era praticamente um cabide de emprego, era um representante da comunidade, que é indicado pelo prefeito. Hoje ela continua. Mas posso dizer que no Rio Vermelho tem 2 funcionários. 2. Para 150 ruas. Uma extensão de 6 quilômetros que tem o Rio Vermelho, 2 funcionários. Então, não adianta. Então, essas ruas que não estão sendo pavimentadas, às vezes também não é só má vontade do executivo, são essas particularidades que não permitem que aconteça. O engenheiro sabe muito bem do que eu estou falando, porque é uma pura realidade, ruas sem nenhuma infraestrutura e querer pavimentar.
tem 2, 3 casas na rua, ou lá no final da rua, e outras ruas que estão mais habitadas, não tem essa infraestrutura. Então, tudo uma coisa atrapalha a outra. E por isso que a gente vê esse impasse, e nós queremos resolver, porque somos cobrados. Mas não depende só da gente, depende do próprio morador, do próprio loteador dessa rua. Aquelas pessoas que vão para ganhar dinheiro, eles vendem os lotes e vão embora para outro local, deixam um problema para a cidade. E quem paga com isso são os moradores, é o político, é o prefeito. O Ministério Público também acusa muito essas coisas, mas tem que pegar também as pessoas que venderam loteamento, fizeram loteamento. Eles vão embora. E depois essas pessoas não podem colocar água, não podem colocar luz, porque nem escritura eles não têm. Tem apenas um contrato de compra e venda que às vezes não é reconhecido. Então tudo isso atrapalha na pavimentação final, que é a benfeitoria que a comunidade precisa. E essa questão de fiscalização é complexa mesmo, né? Essa questão aí é muito complexa. Ainda eu fico satisfeito de ver o vereador preocupado com isso, porque realmente é um problema muito sério para a cidade. Se continuar da forma que está, Florianópolis vai perder muito em termos de qualidade de vida, porque a partir do momento que se faz um loteamento irregular e não disponibiliza a área pública, isso causa uma grande perda, porque não vai ter mais praça, né, para a localidade. A questão da drenagem é difícil resolver. A questão do recolhimento de lixo é difícil, porque as ruas normalmente são estreitas, o caminhão tem dificuldade de fazer manobra, né? Então, juntando tudo isso, é muito ruim. Então, eu imagino que teria que dar um basta. A partir de dezembro de 2016, que foi a lei que foi aprovada na Câmara agora recentemente, né, para regularizar o passivo que existe, mas daqui para frente não poderia se deixar mais acontecer isso, porque é uma grande perda. A Câmara, no caso, no passado, tem dado nome de ruas, tal, oficializado, para poder aplicar o recurso público nessas ruas. Na realidade, a rua que foi aberta clandestinamente, que não tem nenhuma legalidade em termos de legislação, não tem uma lei que regulamenta, a prefeitura não pode aplicar nenhum recurso público, né? Não pode pavimentar, não pode... Então, isso também é uma dificuldade para o morador que comprou um lote sem saber, né? Depois vem para a prefeitura pedir ligação de água e energia, não pode, porque não tem, a rua não existe legalmente. E a gente não pode aplicar recurso público numa rua que não tem legalmente. O que nós entendemos aqui na Câmara, que não é o nome da rua que vai inviabilizar a pavimentação. O que podia inviabilizar era o loteamento que foi feito. Sim. Se tivesse fiscalização. A forma que foi feito então, o loteamento. se as pessoas lotearam, tem pé de ligação de água, pé de ligação de luz, a Celeste e a Casama vão lá e colocam, ou colocavam no passado, rede de água e luz, apenas o nome para identificar o endereço das pessoas não é o prejudicial. E aí a Câmara está pagando às vezes caro por isso, ou está definindo ou está denominando uma via pública. A via pública todo mundo já conhece pelo nome. Só que faltava oficializar para o correio, entregar as correspondências, e as pessoas só olha, vereador, denominaram uma via que é clandestina. Não, ela é oficializada até a área residencial. A área de APP não é oficializada, porque a própria assessoria desta casa, ela já limita e também já orienta os vereadores que não devem aprovar em área de APP, mas acontece o seguinte, e quando vai se pavimentar uma rua, as pessoas não entendem que só pode pavimentar até onde ela é oficial. Sim. Porque a outra parte da APP não pode ter recursos públicos. Então, às vezes, também a gente tem dificuldade em passar isso para o morador, porque o morador diz, olha, por que a minha foi feita só uma parte e a minha casa foi atingida? Ela também não está morando na parte legal. Sim. Então, são coisas que nós temos que ter, assim, nós com o órgão público, a Câmara de Vereadores, nós temos que fazer muitas reuniões com isso, o Ministério Público, para definir uma forma de acabar com essas coisas, mas não citar um que é culpado, o outro não. É uma força-tarefa para resolver a situação. É um conjunto de forças. Inclusive, responsabilizar o loteador irregular, sim, porque é um estelionato. Sim. A pessoa vai fazer um loteamento irregular e ele é estelionatário, porque ele vende um terreno que não está legalizado. Isso é proibido por lei. Então, e não fazendo nenhum julgamento, mas veja você que na maioria das situações são pessoas que vêm de outros estados e compram terreno até mesmo mais barato, que são induzidos ao erro. Eles não têm culpa, eles vêm morar aqui em Florianópolis, que é uma terra de todo mundo. Quem não gosta de morar em Florianópolis?
mas aí eles são induzidos ao erro, compram o terreno às vezes barato, pensando que pode construir legalmente, e acabam não construindo, e aí vem as ligações para a de luz. Agora, recentemente, o prefeito assinou um ato permitindo que fossem feitas ligações de luz para as pessoas que tivessem suas casas até 2016 concluída. Pronta, 16. Então, quem está construindo agora, ele não se enquadra. A rua que está em a parte APP também não se enquadra. E as pessoas dizem, olha, o prefeito assinou para legalizar até 2016 e também na rua que é oficial. E isso tem que deixar muito claro, Sim. Porque senão confunde as pessoas, olha, agora pode ligar, não é? Pode ligar. Deve ligar onde é possível, onde é permitido. Exato. E as pessoas ainda não conhecem e acabam vendendo essa imagem. E aí é que vem a nossa preocupação de ter mais loteadores, mais loteamento, que agora é permitido a ligação de água e luz. E na verdade não é bem assim, estão vendendo uma imagem negativa para as pessoas. Claro, tem que ter uma orientação, né? Engenheiro, gostaria de saber, voltando à questão das ruas que ainda faltam pavimentar e o aguardo da verba estadual e também da Caixa, os recursos. Tem alguma previsão para a saída desses recursos e quando que tem alguma previsão para a retomada das obras? Como é que vai ser? Sim, o recurso da Caixa Econômica ele já está oficializado, já tem um contrato assinado, né? Está disponível agora para ser aprovado o projeto de engenharia junto à Caixa, e à medida que vai sendo aprovado, já pode ser licitado e inicia-se a execução. Então, o prefeito já tem disponível uma lista de 200 ruas que não tem pavimentação. Todas as regiões ou é específico de alguma área? De todas as regiões do município, né? Alpera, Campeche, Rio Vermelho, Ingleses, Sim. Carianos, todas as regiões que têm essa dificuldade, né, de falta de pavimentação e drenagem também. Então, com esse financiamento, é um recurso de financiamento, né? Estima-se que aí ainda esse ano a gente possa ter início a essas Sim, o convênio já está assinado e tem já algumas ruas que já estão sendo executadas com esse recurso de 35 milhões de reais. Foram disponibilizados. O engenheiro Américo, e com relação àquelas 5 ruas do Rio Vermelho, que elas já estão em andamento, foi parado por falta desse convênio, é possível que nesse ano conclua aquelas 5 ruas? Porque tem algumas ruas que estão 80% já executadas, falta apenas 20%. Eu sei que o prefeito pediu para o secretário de Infraestrutura fazer um levantamento disso, mas a cobrança é muito grande. Se nós começarmos com obras diferentes, novas obras, e não concluir aquelas, que cria um transtorno muito grande. Existe uma possibilidade, será, junto com a sua secretaria, de reiniciar essas obras, pelo menos ela dar uma conclusão na obra para não iniciar uma outra e deixar aquela pela metade? Hoje a questão é que nós temos um contrato assinado com a empreiteira e o recurso era do Estado. Então, digamos, se conseguir resolver o repasse do Estado para a Prefeitura, aí já pode-se começar imediatamente. Sim. Né? Mas se o Estado não resolver reativar esse convênio, então vai ser um pouco mais difícil, porque teria que começar do zero. Teria que rescindir o contrato com aquela empresa. Nova licitação do que falta e recomeçar. Mas foi tentado conversar com os próprios, os atuais empreiteiros, para já com esse recurso fazer um novo, readequar o contrato deles. Não sei se vai ter algum tipo de ajuste nesse contrato, porque ele parou ano passado. Sim. Evidentemente não foi por conta do empreiteiro que ele parou por falta de condições. De pagamento. Possivelmente o valor não seria o mesmo agora, acredito. E as empresas são 3 empresas, parece que iniciaram lá, foi conversado com elas para ver se do interesse de continuar as obras? Não, todas as empresas têm interesse em continuar. E quanto a isso, eu não vejo problema assim de fazer algum ajuste, correção do valor aditivo. Isso não é problema. O problema maior mesmo é que o Estado repasse o valor que estava previsto, porque eles foram feitos, a licitação foi feita com base nesse recurso que... Recurso do Estado. Para quem está em casa entender, as obras dali, especificamente no exemplo que a gente está dando do Rio Vermelho, por conta do Estado. Foi aceito, né, a licitação venceu por conta do Estado. O Estado parou de enviar o recurso. Para retomar, só se o recurso do Estado for liberado. Porque a gente iniciou o programa falando sobre 2 recursos que estão previstos para a pavimentação, que é o da Caixa Econômica e do Estado. Nesse caso específico do Estado, só liberando a verba do Estado é que pode retomar. Então, senão tem que iniciar de novo o processo, é isso? Tem que rescindir o contrato com a empresa e licitar novamente o que falta para acabar. E, na verdade, o contrato é uma complementação do contrato que falta ser repassado, né? Exatamente. Porque o contrato existe,
E não seria um novo contrato com a prefeitura, é manter aquele que existia com o Estado, que falta algumas parcelas ser pagas à prefeitura. Manter mesmo o convênio que já existia e repassar as parcelas que faltam ainda repassar para a prefeitura. Isso e é o que a gente espera que aconteça, né, vereador? Porque a comunidade do norte da ilha, lá, bem como todas as outras comunidades que estão com obras paradas, desejam que suas ruas sejam pavimentadas. Até porque pior do que não ter a obra feita é a obra parada. A gente sabe, tira o exemplo de casa quando faz reforma, né? Com certeza. E veja você o seguinte, se não é para concluir, que não inicie. Exatamente. Então as pessoas falam muito nisso, a iniciar a obra, e aí que deixa aquela imagem iniciando a eleição. Isso é muito ruim para nós, políticos, porque as obras pararam não foi por nossa vontade, foi por uma série de questões que já foi aqui justificada pelo engenheiro, a gente tem conhecimento também, mas as obras pararam e isso aí agora a gente tem que achar uma solução, porque vai ficar a rua pela metade, até quando? Exatamente, é o que a gente quer saber o também. O prefeito e o secretário estão empenhados em resolver isso, tá? Então, eu acho que no mais breve possível vai se dar uma solução. Prioridade, tem que ter como prioridade, né? Eu tenho falado com o prefeito realmente e com o secretário, o desejo dele é concluir quanto antes. Tá certo, é o que a gente aguarda também. A gente está com o tempo estourado, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, um assunto super pertinente, porque pavimentação de ruas ainda é, com certeza, o clamor da comunidade de Florianópolis, a gente agradece. Nós voltamos em uma próxima oportunidade, nós falamos hoje sobre pavimentação de ruas, a gente está aguardando aí esses recursos que foram paralisados por conta de crise, né? Vários municípios passam por isso, mas e que devem ser liberados, as obras devem ser retomadas ainda este ano. Voltamos numa próxima edição com muito mais assuntos da cidade para você. Até lá!